Meus irmãos, uma vez mais, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por cada vida que aqui se achegou. Os nossos obreiros fiquem à vontade, por favor, desejando estar aqui com os slides expostos. Por favor, Rafael, se já puder, muito obrigado, querido. Deus abençoe. Propusemos em nosso coração, finalizado o estudo sobre a importância do arrependimento e a fé no processo da salvação. Finalizamos toda aquela etapa juntos, lendo os textos bíblicos, meditando na palavra do Senhor. Veio ao nosso coração o desejo de falar sobre este assunto, este tema, e introduzo minha fala mencionando que, no nosso coração, eu uso aqui a terceira pessoa, porque foi no meu coração e no coração de minha esposa, um determinado domingo, regressando ao nosso lar, ao término de um culto, nos veio este desejo, e falamos sobre isso, dialogamos sobre isso, a importância de visitar as famílias desta congregação. Já iniciamos este trabalho, temos aqui o apoio de alguns obreiros, tem nos ajudado, o departamento de evangelismo será inserido neste trabalho, percebemos a envergadura da necessidade e a demanda. Então, mais soldados estão se somando, graças a Deus, nesta batalha. E permitindo o Senhor, amanhã estaremos aqui visitando mais alguns lares. E o objetivo do nosso coração com este trabalho é estar junto às famílias, conhecer aqueles que ainda não regressaram, em especial, por qualquer motivo que seja a sua dificuldade, estar com eles, nos apresentar para nos tornarmos conhecidos, conhecê-los um pouco mais. E aqueles que estão conosco e também estão enfrentando suas lutas, suas dificuldades, mencionar que estamos juntos nessa batalha. Os irmãos não estão sozinhos, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Quando alguém está enfermo, todo o corpo sente. Da mesma maneira que um coração alegre formoseia o rosto e todos veem o esboço da alegria, assim quando uma unha encravada no dedo mindinho do pé dói, todo o corpo sente. Permitam-me esta metáfora, porque o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ninguém é mais importante. A mão é importante, o pé é importante, a composição do corpo. Paulo fala sobre isso no seu ensino, que todo membro é importante para o bem-estar do corpo. Um determinado domingo falei aqui sobre Jesus curar da labirintite. Nós tínhamos um adolescente com problema no labirinto e eu não sabia. Faz parte do corpo. Qualquer enfermidade em qualquer órgão do corpo, todo o corpo sente. Então o corpo de Cristo da igreja de Chácara Inglesa receba saúde em nome de Jesus. E nós vamos trabalhar nisto para que as famílias sejam abençoadas, para que a minha família seja abençoada, para que a nossa família cresça forte na presença do Senhor. Uma família poderosa resulta numa igreja poderosa. A igreja não se constitui no plano arquitetônico, nas bases sólidas das sapatas, no levantar das colunas, no assento de uma laje, no prumo das paredes, no nível em que estamos, numa construção. Não, a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Nós poderíamos todos estar na calçada, com a Bíblia na mão, falando do Evangelho, seríamos igreja. Todos nós um dia estaremos numa praça, cantando hinos, seremos a igreja. Quando nos reunimos nos lares para orar juntos com os irmãos, somos igreja. Quantos fazem parte da igreja do Senhor? Nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Logo, estaremos visitando os lares, conhecendo as famílias, levando a preciosa semente, trabalhando juntos, orando juntos, orientando, aconselhando, propondo diante de Deus que Ele vá à nossa frente nas nossas guerras. A cada dia, irmãos, que acordamos é uma nova guerra, é uma nova batalha. E não estamos sozinhos, o general dos exércitos dos céus está conosco. O nome dele é Jeová Nissi, ele é a bandeira da nossa vitória. O brasão da nossa vitória, o estandarte da nossa vitória, é o nome de Cristo Jesus, o Senhor que peleja por nós. Nós mesmos, de nós mesmos, não temos força. Não temos força no braço, não temos força contra o mundo, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O nome dele toda honra e toda glória.
Por isso somos guardados. E permitam-me dizer com toda a certeza do meu coração, o que diz Pedro na sua epístola, que o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E estar fora da proteção do Senhor, você se torna vulnerável. E uma vez vulnerável, a probabilidade do risco acontecer é muito maior. Ela chega na casa dos 99,99% de certeza de sofrer o dano, porque o risco é grande, está fora do aprisco do Senhor. E o leão, o lobo, o devorador, vai lançar mão e matar. Mas quando estamos dentro do aprisco do Senhor, estamos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. E aquele que é o imitador do leão não poderá nos alcançar, porque a mão do Senhor nos fortalece, nos guarda, nos protege. E por isso estamos aqui, para sermos famílias fortes, famílias poderosas, para uma igreja poderosa. E toda enfermidade sairá em nome de Jesus. O corpo com uma célula doente é definido como câncer. Então qualquer célula do corpo doente é definido como metástase, é cancerígeno, leva à morte. Mas no corpo do Senhor haverá saúde, no corpo da igreja haverá saúde. Há saúde para a igreja de Chácara Inglesa, saúde da parte de Deus, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Seja cheio da saúde em nome de Jesus. A epístola de João diz assim: Jesus Cristo te dá saúde. Então receba nessa noite, pela ministração da palavra, saúde para os teus ossos, saúde para a tua alma, saúde para todo o teu ser, e seja cheio de poder, em nome de Jesus. Próximo slide, por favor, Rafael. Esse material, nós vamos sempre revisitá-lo e juntos aprimorar, trazer mais textos. Eu preparei este início, tenho certeza que outros textos virão ao nosso coração, para que juntos nós aqui neste culto de ensino, venhamos meditar na palavra do Senhor. Vamos começar no primeiro livro da Bíblia, no Bereshit, o primeiro livro do Velho Testamento, o primeiro livro que compõe a Torá, o primeiro livro que compõe o Pentateuco, o livro das origens, capítulo de número 12, um texto muito conhecido, e por ele iniciaremos a nossa meditação na palavra do Senhor nesta noite. Os nossos queridos irmãos que estão nos seus lares, abra sua Bíblia também, acompanhe, faça a leitura juntamente conosco. O texto bíblico de Gênesis 12, 1-3 nos diz o seguinte, eu estou usando a Bíblia Thompson de Estudo. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos podem dizer amém? Nós vemos aqui uma promessa do Senhor. Deus faz uma aliança. E nesta aliança nós vamos ver juntos aqui o significado da palavra compromisso. Interessante que Abrão, na casa de seu pai, foi chamado e separado para dar início a uma nova família. E Abrão ainda não tinha conhecimento daquilo que Deus havia já preparado no seu caminhar. Mas aqui Deus já havia traçado, projetado, elaborado todas as circunstâncias nas quais Abrão estaria, que é pai elevado. O nome Abrão, com um A apenas, é pai elevado. Em determinado momento de sua vida, Deus mudaria o seu nome para dar ênfase à promessa de que dele sairia uma grande nação. E aí o seu nome sim é mudado para Abraão, Avraham, em hebraico, que é pai de multidões. Então ele deixa de ser um pai elevado, que já é um nome nobre, um nome que já chama a atenção,
mas na cidade de Ur dos Caldeus, no meio da parentela, junto de seu pai Terá, Abrão não estaria disponível para o propósito de Deus. Então Deus muitas vezes nos faz sair de lugares que estamos acomodados para começar um grande projeto nas nossas vidas. Aí sim o nome dele será mudado para Pai de Multidões. O próximo slide, Rafael, por favor. E o Caio, né? Hoje o estagiário está aí, glória a Deus. Salmo de número 116, verso 8 e 9. Vamos para outro livro no Velho Testamento, agora um livro poético. Salmo de número 116. Veja o que nos diz esse texto bíblico. Eu aguardaria os irmãos encontrarem esse texto para lermos juntos. Versos 8 e 9, Salmo 116. Veja a expressão do salmista reconhecendo do Senhor e assumindo um compromisso com Ele no seu reconhecimento de seus livramentos. Versículo 8: Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Para andarmos na presença do Senhor, foi necessário Deus nos livrar. Para andarmos na presença do Senhor, houve um trabalhar da parte de Deus. Para andarmos na presença do Senhor, Ele nos proporcionou o livramento à nossa alma. Interessante que a correlação deste texto, que acabamos de ler do salmista, no Salmo de número 116, na perspectiva da família e na promessa de Deus a Abrão, quando Deus diz para ele: Abrão, sai desse seu convívio onde você está, onde todos são politeístas, onde todos são idólatras. Aqui a tua alma está morta. Aqui a tua alma não está se relacionando comigo. Aqui o teu entendimento, os teus costumes, os teus hábitos, os teus comportamentos, o teu modus operandi, o seu dia a dia, o teu levantar, o teu caminhar, o teu deitar, te afastam de mim, porque você está cercado de idólatras, você está cercado de pessoas que não me conhecem. O próprio pai de Abrão, Terá, que vem de uma linhagem, de uma semente que conhecia Deus, de uma genealogia, ele se distanciou do Senhor, porque da terra de onde veio Terá havia conhecimento de Deus. Da terra de onde veio Terá havia a proposta de falar-se de Deus. Mas agora em Ur dos Caldeus, uma cidade cosmopolita. É como, vamos aqui, uma rápida comparação, sairmos do interior de São Paulo, ou dos rincões do Nordeste brasileiro, lá daquelas cidades longínquas, onde vive-se apenas do gado, da plantação, e que você depende da chuva que cai durante o dia, que você precisa lavrar a terra, que você precisa ordenhar a sua ovelha, que você precisa tratar do seu rebanho, e você vai para uma grande metrópole, com metrô, ônibus, com Uber, com internet, onde você entra em restaurantes, com pessoas andando desesperadas pelas ruas, porque estão em busca sempre do ganho, do prazer carnal, do prazer mundano, porque ter é ser, precisa ter para ser. Então a pessoa sai daquele contexto e vem para um contexto de uma grande metrópole. Foi o que aconteceu com Abrão. Abrão estava em Ur, um lugar cosmopolita, era uma grande cidade, e as grandes cidades têm grandes problemas, e o maior problema das grandes cidades é afastar-se de Deus, não reconhecer a Deus como Deus. Por isso também expressa-se a Bíblia dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o nosso Deus do nosso lar, da minha casa, da tua vida e da nossa vida. Então a proposta do livramento de Abrão começa saindo de circunstâncias das quais o afastavam de Deus. Deus livrou a alma dele da morte, porque o homem afastado de Deus está morto nos seus delitos, nos seus pecados. E o que separa um homem de Deus? Senão os seus pecados e os seus delitos. Mas Deus tirou Abrão de um contexto que lhe cegava, lhe impedia, lhe inibia de se aproximar de Deus. E a expressão do salmista é exatamente esta:
Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes, para que todos que estejam à sua volta vejam você andando na presença de Deus. Deus proporcionou um livramento, livrou a sua alma e os seus olhos da lágrima, livrou seus pés de tropeçarem e proporcionou caminhos aplainados, para que andemos na terra dos viventes e todos possam olhar e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um adolescente de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai um senhor, uma senhora que serve a Deus na face perante a terra dos viventes. E é fácil reconhecer alguém assim? Assim. É fácil reconhecer porque tem um brilho, o brilho da luz do Evangelho, o brilho do sol da justiça, e identifica-se nas circunstâncias mais constrangedoras e difíceis da vida daquela pessoa, cercado de problemas, um sorriso no rosto, uma expressão de vida, mesmo diante das dificuldades. E eu me lembro da oração de Jonas. Permita-me aqui inserir. Jonas já estava há 3 dias no ventre do grande peixe. A oração do capítulo 2 de Jonas é maravilhosa. Quando Jonas diz assim: correntes da morte me cercaram, e estou nas profundezas. As algas se enrolam nas minhas cabeças. Estou laçado com laços de morte. E clamei a ti desde as profundezas, e tu me ouvistes e me livrastes. Deus tira o homem das profundezas, o livra da morte, para lhe dar vida. Então receba vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É Ele que nos livrou. E que tudo isso tem a ver com família. Vamos chegar lá, não se preocupe. Temos até dezembro. Próximo slide, por favor, Caio. Percebam. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Um certo homem recebeu um convite do próprio Deus. E um convite desafiador, inusitado, novo. E há uma determinada definição da filosofia que diz que aquilo que é novo é um advento. Deus convidou Abrão para o advento, aquilo que era desconhecido. Era uma inovação nas épocas de Abrão. Dizer o seguinte: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra. Ele não disse assim: pastor Daniel, saia do bairro de Pirituba e dirija-se para a cidade de Salvador, no estado da Bahia. Logo você tem ponto de partida e ponto de chegada. Você sabe que transporte vai usar, quantidade de quilômetros que você vai, quantidade de pedágio. Você decide, de avião, de bicicleta, a pé, de carro, de jegue. Você decide. Você sabe que vai sair de São Paulo e vai para Salvador. Mas Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra. Terra, hemisfério sul, hemisfério norte, ocidente e oriente, do lado de cá do oceano, do lado de lá do oceano, depois do rio, depois do brejo, antes do poço, depois do poço. Onde? Não sei. Deus mandou, eu vou. Obedeça a Deus. Deus tem projeto em lugares novos que a gente não entende. Às vezes é do lado da minha casa, às vezes é dentro da minha casa. Do quarto para a sala. Precisa ter conserto, precisa ter algo novo de Deus. Receba o novo de Deus na cozinha, no quarto, na sala, no escritório, em qualquer cômodo da tua casa. Às vezes tem algo que Deus precisa limpar. Ele manda você sair. Sai da lavanderia, vai orar no quarto. Sai do teu quarto. Quando aqueles se enclausuram na sua depressão e no seu desespero, nos momentos de desespero, e se escondem, se trancam nas suas cavernas. E às vezes a caverna é um apartamento na Avenida Paulista, no 18º andar, de 250 metros quadrados, com ar-condicionado, empregadas, carros importados na garagem, mas falta paz na alma, e a paz na alma só o Senhor pode dar. Então às vezes palácios repletos de luxo e comodidades estão repletos também de opressão, tristeza,
dor, vazio na alma, mas o Espírito de Deus que visita os lares, visita a nossa casa aqui hoje, e visita qualquer apartamento do 18º andar, e alguém, quem sabe, me escuta de um lugar parecido com esse, e está vazia a sua alma. Eu te digo que o Senhor Jesus pode preencher o vazio da tua vida, e lhe proporcionar caminhos de vida, para que andes vivo na presença dos viventes, na terra dos viventes. Queridos, há tantos que têm tantas riquezas terrenas, mas não tem a maior riqueza, que é a riqueza celestial que nós temos, a salvação da nossa alma. Por isso o Senhor Jesus, quando recebeu o jovem rico, sabendo que o seu coração estava preso às coisas da terra, disse para ele, mas antes ele perguntou para Jesus, o que devo fazer? Vai lá, vende tudo que tens, divide com os pobres e segue-me. Pergunte se ele voltou. Não voltou não. Porque o coração dele estava preso nas coisas da terra. Que os nossos corações estejam ligados no céu nesta noite, com os tesouros do céu. E em outro momento o Senhor Jesus disse que onde está o tesouro do homem, está o seu coração. Se o tesouro dele está na terra, o coração dele está na terra. Mas o povo aqui de Chácara Inglesa, as famílias de Chácara Inglesa, tem o seu coração no tesouro no céu. Nosso tesouro é de cima, não é de baixo. E as nossas famílias serão abençoadas, porque o coração dos nossos filhos serão como o coração dos pais. Os pais são exemplos para os filhos, e os filhos desejarão os tesouros dos céus. Eu não nasci em berço evangélico, eu conhecia Jesus depois. Eu já era muito idoso, eu tinha 16 anos. E Jesus foi misericordioso e me aceitou, miserável, pobre, cego, pecador, sem paz, sem Deus e sem salvação. Mas Ele perdoou os meus pecados e me deu a maior riqueza de todas, a salvação da minha alma, e escreveu o meu nome no livro da vida. E quando eu cheguei lá no Ur dos Caldeus, na minha casa, onde tudo também era idolatria, vela acesa, pé de arruda na orelha, pé de coelho no bolso, vela de 7 dias, cartomancia, quiromancia, adivinhação, jogo de búzios, desejo de ficar rico, tudo isso coisas terrenas. Aí chegou eu, transformado, novo homem. Mas você não era idoso? Era, 16 anos, mas um novo homem, uma nova criatura, e eu sigo seguindo ao Senhor, prossigo nos passos do Senhor até hoje, e Jesus salvou toda a minha casa. Jesus salvou meus pais, Jesus salvou meus irmãos, a congregação onde eu dirigi determinada época, pastor Daniel se lembra, 90% era a minha família. Começou com quem? Com esse moço aqui, que o Senhor Jesus salvou e foi alcançando a minha família, porque eu orava, Jesus salva a minha família, Jesus salva a minha família. A minha avó, muitos anos antes, serva do Senhor, orava, e nós aprendemos que a oração é colhida, as orações chegam como incenso. Lembra da pregação do pastor Edson aqui? Os incensos da oração, o pedido, e alguém dizia, salva a minha família. Eu quero te dizer, alguém orou por tua casa, e eu oro também, Senhor, salve as famílias de Chácara Inglesa, Senhor, salve as famílias deste bairro, Senhor, salve as famílias, e isso sobe como incenso na presença de Deus, e Deus move céus e terra para salvar a tua e a minha família. Quantos creem nisso? Eu creio. Sabe por quê? Tem compromisso. Alguém tem compromisso. Eu falho, Ele não. Eu caio, Ele me levanta. Eu não posso, Ele pode. Eu sou fraco, Ele é forte. Sou débil, Ele é poderoso. Sou cego, Ele vê todas as coisas. Sou manco, Ele me corrige. Sou ambidestro, Ele faz andar pelo lado direito. É culto de ensino, deixa eu me segurar. Glória a Deus. O que é compromisso? Como substantivo masculino, é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. Comprometimento. Interessante. Pastor Júlio, o que isso tem a ver com o estudo? Tudo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele disse, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus teve um compromisso. Deus mostrou a terra. Lá te farei, te prosperarei, te abençoarei. E de ti, Abraão, de ti, você mesmo, eu vou fazer grandes famílias. De ti, Abraão, serão benditas, abençoadas, mais do que feliz,
Mateus 5, pastor Jefferson, bem-aventurados todas as famílias da terra, porque uma parte, o que é compromisso? Obrigação assumida por uma ou diversas partes. Nesse contrato de Gênesis 12, Deus fez um compromisso. Deus tem um compromisso conosco. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E quando nós fracassamos no nosso compromisso, Ele é misericordioso e nos levanta, nos resgata, nos lava, nos perdoa, nos ajuda, nos fortalece. Porque Ele tem compromisso, primeiro com a própria palavra dEle, com o nome dEle. Ele exalta o nome dEle e a palavra dEle. A palavra dEle, diz o texto bíblico, que Deus colocou a palavra acima do próprio nome. Por isso disse Deus alguma coisa e não cumpriria. Por isso o profeta Isaías disse que ele não é filho do homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa. E quando alguém está orando pela tua família e Deus ouviu a oração e fez um compromisso, vou salvar esta família, não se preocupe, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai operar na tua família, porque Deus é Deus de compromisso. Você é falho? Verdade, eu também sou. Mas nós servimos a um Deus de compromisso, irmão Aldinho. Ele tem compromisso. E Ele opera para honrar a palavra dEle. O nome dEle é glorificado porque Ele tem compromisso. O próximo slide. Agora para nós, dentro deste compromisso, sabendo que Deus é compromissado conosco, nós também somos compromissados com Ele. O compromisso de Deus não me desobriga do meu compromisso, senão eu serei hipócrita. O compromisso de Deus não me dá liberdade para viver do jeito que eu quiser, de maneira nenhuma. O compromisso de Deus em perdoar pecados não dá liberdade para ninguém aqui, do púlpito até o último lugar, a viver desordenadamente, de maneira nenhuma. O compromisso de Deus não me dá a liberdade de chegar aqui com uma máscara de terno e gravata e fora dos portões desta casa para fora eu sou outro, de maneira nenhuma. O compromisso de Deus em lavar os crentes com o sangue de Jesus não nos dá a liberdade de viver em prostituições e devaneios loucos, não. Eu tenho que ter compromisso com Ele, com a palavra dEle, com o propósito dEle e servir a Ele com compromisso. O compromisso seu não é comigo, é com Ele, porque o meu compromisso também não é com você, o meu compromisso é com Ele. E Ele é o dono desta casa, Ele é o dono da minha família, Ele é o dono da tua família, e Ele tem compromisso. Então receba de Deus hoje, esse contrato que às vezes você rasgou e jogou fora, eu estou te lembrando, Ele tem compromisso, Ele fez contrato, Ele assinou pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e nós levantamos a mão e concordamos com o contrato, então temos um compromisso com Ele, e nas nossas fraquezas Ele nos ajuda. A Ele toda a glória, porque Ele é Deus de compromisso. Louvado seja o nome do Senhor, porque se dependesse das nossas fraquezas, estávamos mortos. Se dependesse da nossa fidelidade, estávamos a caminho do inferno. Mas Ele é Deus de compromisso. Seja resgatado hoje, seja liberto dos teus vícios, seja alegrado nas tuas tristezas, seja levantado dos teus tombos e dos teus fracassos, que as tuas frustrações te ensinem como um trampolim o que o mundo chama de resiliência, o que o mundo chama de resistir. Resiliência é uma propriedade da mecânica. Quando você pressiona uma mola com determinado peso, ela volta para o seu estado normal. A flexibilidade e a força da resiliência no aspecto da mecânica, no cálculo de insumos materiais. Mas aqui na vida do crente, as lutas vêm e apertam ele, mas Jesus vem e traz ele para o lugar. O vento vem e balança o crente, Deus põe ele no lugar. As águas vêm e querem submergir o crente, Deus põe ele acima do nível das águas. O fogo vem para queimar o crente, Deus entra com ele no fogo e ele passeia no meio do fogo, porque Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Operando Ele, quem impedirá? E Deus vai operar, Deus está operando, Deus tem interesse em operar na minha e na sua família. E eu recebo, eu quero ter de Deus o seu agir, e eu creio no agir de Deus. Eu creio na minha casa, eu creio para a sua casa, eu creio para os irmãos que estão acompanhando na internet. Deus tem compromisso e vai agir no nosso meio. Glória a Deus. Prioridades. Vamos entender agora os nossos compromissos. Eu não tenho uma vírgula de dúvida sobre o compromisso de Deus. Agora, os nossos compromissos, esses já são, porque somos falhos,
porque somos fracos, porque somos débeis, mas aquele que ajuda o fraco está aqui. O que dá visão ao que tem torpe percepção está aqui. E quais são as nossas prioridades? Pastor Jefferson, Marcos 12, 28 a 31, por favor. Pastor Daniel, 1 Timóteo 5, 8. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão deles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Prioridade. Primícia, em primeiro lugar, sempre a pessoa de Deus. Para qualquer um de nós aqui, a prioridade deve ser a pessoa de Deus, porque temos um compromisso com Ele, temos um contrato firmado. Nós assinamos juntos pela fé e o arrependimento em Cristo a conversão, e no processo da conversão, Deus colocou um selo. O contrato tem até selo do Espírito Santo. É minha propriedade, eu sou propriedade dele. A minha família é propriedade dele, a sua casa é propriedade dele, a sua vida é propriedade dele. Tem um selo. E Paulo diz que quando o inimigo vem, vê o selo, ele não pode mexer. Ele não pode tocar, pastor Daniel. Ele não pode tocar, irmão Marco. Porque é propriedade, tem dono. Sabe aquele lugar? Não entre, tem dono. Propriedade particular. Na sua casa, propriedade particular. Demônio, sai. Doença, sai. Enfermidade, sai. Perturbação, sai em nome de Jesus. Medos, constrangimentos, angústias, sai. Porque tem propriedade particular. Ele é dono. Você é dele. O Senhor está limpando nessa noite. Seja adornada a tua casa, seja varrida a tua casa. Sabe aquela parábola do Senhor Jesus sobre a dracma perdida? Que a mulher perdeu a dracma, tinha 10, agora tem 9. Ela ficou desesperada. O que ela fez? Abriu janelas, acendeu lâmpadas, as candeias, as velas, varreu a casa até encontrar. E quando ela encontrou, houve uma grande festa. Sabe o que é isso? Foi Jesus quando chegou nas nossas vidas. Foi Jesus quando chegou nas nossas famílias. Foi Jesus quando chegou nas nossas casas. Ele adornou, Ele limpou, acendeu as luzes. Não tem mais trevas, é luz, é evangelho, é glória, é presença do Espírito Santo. E a casa está limpa e adornada. Pode festejar. Propriedade privada, pertence a Jesus. Diga isso mesmo, põe um quadro lá. Propriedade privada, pertence a Jesus. Ah, não é seu, não. Não é meu não, por quê? Eu sou mordomo, Ele me deu. O que nós recebemos foi Ele que deu, somos mordomos. Tudo que você tem não é teu, é dele, então dá glória a Ele, é propriedade dele. Por isso a Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele. A minha vida é dele, a minha esposa é dele, meus filhos são dele, a minha família é dele. Diga isso também, a minha família é do Senhor, é propriedade de Deus e o maligno não toca. Glória. Quando colocamos Deus como prioridade em primeiro lugar, que bênção, que bênção. Ele tem compromisso. Aí você lembra do Salmo 91, é verdade. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O sol não te molestará de dia. Receba essa palavra, nem a lua de noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. A tua casa não será atingida, a tua família não será atingida, porque você tem compromisso com Ele, você tem prioridade. Deus em primeiro lugar. Próxima prioridade, 1 Timóteo 5,8, pastor Daniel. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, é pior que um desprendente.
Esta versão, mantenha aí, irmão Caio, por favor, Rafa. Mas se alguém, ou seja, qualquer um de nós, não tem cuidado dos seus, quem são os nossos? Principalmente da sua própria casa, da sua própria família. Quando eu não cuido dos meus, que Deus me deu, eu sou pior do que o descrente. Neguei a fé. Vamos parar um pouquinho aqui? Isso aqui dá para ir até meia-noite. Só nesse versículo. Eu vou dar um exemplo. E isso acontece. Alguém se intitula homem de Deus. É esse texto aqui. É para mim, é para todos nós. Sou homem de Deus. Sou pregador itinerante, sou profeta. Sou a quarta pessoa da Trindade. Eu sou o Órion. Eu sou a constelação Ursa. Eu sou o Hércules. Comigo ninguém pode. Tem gente por aí assim? Tem. E ainda usa a Bíblia para dizer tudo isso. Aí ele sai de manhã. Deixou a esposa em casa com os filhos, chorando por um leite, pedindo pão. Não tem arroz, não tem feijão. Não vou nem falar de picanha, não, arroz e feijão. Não tem bandeja de 30 ovos a R$10, não tem, está vazio a despensa. Mas ele pega isso aqui, põe a capa de Superman dele, a gravata dos superpoderes, da visão translúcida, vejo tudo. E sai por aí balançando, dizendo que é homem de Deus e sem pão dentro de casa. Não estou falando de homens honestos, não estou falando de obreiros que temem a Deus e que amam suas famílias. Estou falando de falsos homens de Deus, que compram uma Bíblia de capa preta, um livro de capa preta, nem é a Bíblia, é uma agenda e fala que é a Bíblia. Ele escreve os próprios versículos da caixinha de promessa e se intitula homem de Deus. Que Deus nos guarde destes, livre sua casa destes mentirosos. Eles existem sim, Jesus falou sobre eles, virão falsos cristos. Paulo falou sobre falsos ensinadores. Paulo advertiu. Eles existem? Existem. Para quê? Para que se reconheça o verdadeiro e o falso. O que é honesto e o que é falso, o que é verdadeiro e o que é desonesto. E ele se intitula assim e sai, e deixa os filhos com fome e a esposa com fome. Deus vai cobrar. O texto bíblico diz que aquele que não cuida da sua própria casa, da sua própria família, é pior do que o descrente. O que significa isso? Que em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a minha família. A minha família não sobrepõe a Deus, e Deus não quer isso também. Mas Deus também não quer que no nome dEle eu mate minha família. Tem que ter um equilíbrio aí. Eu tenho que sair para trabalhar, não saio mais porque trabalho de home office. Mas eu sempre saí cedo. Acordar 4h30 da manhã para trabalhar? Sim, senhor. Dormir meia-noite para acordar 4h30 no outro dia porque estuda na faculdade? Sim, senhor. E ainda ser pai, orientar os filhos, amar a esposa, pôr o pão de cada dia, pagar as contas? Sim, senhor. Vou pôr um versículo bíblico aqui. Sabe o que Deus falou para Salomão? Eu imagino Deus pegando a Bíblia lá no céu. Salomão, ser homem. Ou seja, deixe de ser frouxo. Senhor, deixa eu me segurar aqui. Culto de ensino. Respira. Um carneirinho. Vamos contar 2. Deus olhou para Salomão e sê tu homem. Porque tem uns por aí que não são. Porque deixam suas famílias em casa perecendo de fome e ainda se diz pregador itinerante ou coisas algumas assim. Sejamos fiéis a Deus. Paguemos nossas contas. Carreguemos entulho, pintemos parede, cortamos grama. Está faltando emprego? Trabalhe honestamente. Tem texto bíblico que diz assim que Deus abomina um homem que não trabalha. Você está doido? Não, é bíblico. Senão eu não leria, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então esse negócio de acordar meio-dia achando que as coisas vão cair do céu, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. É Bíblia. Ficar dentro de casa achando que as coisas vão acontecer, que Deus vai mandar uma mala de dinheiro, você está mastigando orégano.
Você está tomando muito chá de camomila. Acorde cedo, procure emprego. Ore a Deus de madrugada. Peça para Deus abrir uma porta, que Ele vai abrir. Eu não tenho profissão, vai estudar. Eu sei dirigir carro, então dirija carro trabalhando. Eu sei levantar parede, então levante parede dando glória a Deus. E põe o pão de cada dia na mesa para os teus filhos, e honre a tua esposa. Porque na tradição judaica, perceba isso, pode parecer pesado, mas a mulher viúva, ela virava prostituta para sobreviver. Agora, faça a correlação. É culto de ensino, eu preciso dizer. Tem gente por aí que some no mundo e deixa a família em casa. Sabe o que sua mulher vai precisar fazer? Você já entendeu, cidadão. Então seja homem. Seja homem e cuide da tua casa. E diz por aí, ainda que é homem de Deus, cuide da tua casa. Cuide dos teus, porque Deus vai cobrar. A aliança do casamento, irmãos, é para sempre. Unir-se-á um homem à tua mulher, ambos serão uma só carne. O princípio da família não é saliva do homem com a saliva da mulher na lama e nasce uma criança. É a cópula que Deus abençoou para o casamento. O gameta masculino fecunda o óvulo feminino e ali surge a vida para a glória de Deus. E o salmista Davi disse: eu ainda era informe, os meus ossos não existiam e tu já me conhecias. Porque Deus tem bênção para a família. Tem que ter compromisso com a família. Eu sou um homem da minha casa, eu pago as contas, eu cuido da minha família. E quando me faltou emprego, eu fui me virar. Eu fiquei desempregado, e não foi há 25 anos atrás, não, foi há 3 anos atrás. Eu precisei buscar fazer o que eu nem sabia. Eu não sabia segurar uma furadeira, eu não sabia emendar cano de água vazando, eu não sabia trocar lâmpada. Por quê? Porque eu sempre levantei cedo, fui trabalhar e estudava. 3 graduações, 4 pós, segundo MBA, agora um mestrado. E eu não falo isso para pôr uma melancia no pescoço, não. Eu falo isso porque eu tenho brio, desejo de estudar. E sei que estudando o meu salário melhora para pagar as minhas contas. Então meu pai um dia me disse: filho, fica aqui atrás do balcão do bar, vende cachaça. Eu falei: não, pai, eu passei na prova do Senai, eu vou aprender uma profissão. E a profissão que eu aprendi paga o meu sustento até hoje. E quando eu fiquei desempregado, eu não fiquei com luxo. Deus vai mandar, não. Eu saí de casa, fui dirigir Uber. Eu saí de casa, fui lavar chão de cozinha 1 da manhã, esfregando gordura de frango, de osso de galinha que a pessoa comeu e jogou no chão, e eu lavando. Jesus me ajuda, Senhor. E lá, porque eu precisava pagar as minhas contas e pôr o pão de cada dia dentro de casa. E sabe quem me ajudou? A igreja do Senhor, me dando cesta básica. Mas hoje eu dou glória, hoje eu glorifico, porque Deus abriu uma grande porta. Deus tem uma grande porta para você também. Deus tem bênção para a sua família. Eu não sou exclusivo, a tua família é alvo de Deus. Então receba do Senhor nessa noite o que Deus tem compromisso contigo, porque Deus tem compromisso. E o pulmão está cheio de ar ainda, tem mais. Eu não perdi o fôlego, não. Então seja homem. Se fôssemos só pessoas adultas nesse recinto, temos crianças, eu em respeito às crianças, eu poderia dizer algo que eu posso dizer no olho de quem quiser ouvir. Seja homem, cuide de sua família, não abandone a sua casa, porque Deus vai cobrar, e eu creio nessa palavra. Se alguém não cuida dos teus, é pior do que um infiel. Acho que rasgaram essa página da Bíblia, eu estou lembrando ela para você. Que o Senhor me guarde, que eu seja um homem honrado, que o Senhor te guarde, obreiros desta casa, pais de família, que o Senhor te dê saúde, meu amado, que o Senhor te faça um homem honrado. Honre a tua casa, honre os teus filhos, honre tua esposa, honre a tua família, porque isso glorifica o nome do Senhor. Esses que andam por aí nos exemplos que eu dei, só servem de chocarrice, servem de piada. E denigrem a imagem da igreja. Aí a Bíblia diz o seguinte: ai daqueles por quem vem o escândalo. O céu é para uma reserva especial de Deus. A reserva está aqui. Povo zeloso e de boas obras. Faltou zelo com a família? Cuidado. Faltou boas obras com dentro de casa? Cuidado. Tem uns que deturpam a Bíblia. O Senhor Jesus disse que vós, sendo os maus, saber dar as boas dádivas aos vossos filhos.
Se o seu filho te pedir um ovo, você vai dar uma serpente? Tem gente que dá serpente, irmão. Tem gente que dá serpente. O sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos guarde. Quando os nossos filhos pediram um ovo, dê um ovo para o seu filho. Que Deus nos guarde. Quando sua esposa pedir uma rosa, não dê os espinhos não, dê as pétalas da rosa para ela. Dê carinho, dê respeito, ame sua esposa. Não levante a mão para a sua esposa, abrace ela, diga que ela é a princesa da sua vida, que ela é a sua rainha de Sabá. Eu tenho a sua rainha. Respeite sua família, ame seus filhos, respeite sua casa, e o nome do Senhor será glorificado. E cuidado com a mão de Deus, porque Deus tem mão. Deus pega e amassa o barro. Quando precisa, Deus amassa o barro. O último versículo de hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Outra prioridade. Por favor, quem encontrou pode ler. Por favor, pastor Jefferson. Porque, enquanto ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quantos podem dar glória a Deus? Os crentes aqui estão acordados? Está acordado aí, Paulo? Dá um glória. Está trabalhando? Dá graças a Deus, porque tem que trabalhar. Quer comer pão? Trabalhe. Estamos em época de pandemia. Está difícil, empresas mandando embora. Eu sei disso. Acabei de falar que eu estava lavando o chão de cozinha. Pergunte se essa é a minha profissão. Eu não vou falar aqui para ninguém qual era o meu salário. Alguém eu ventilei aqui num diálogo muito particular. Eu fui ganhar R$1.200, salário mínimo. Com os descontos, tira isso, tira aquilo. Queridos, que Deus nos guarde. No Brasil que nós vivemos, Deus sabe que R$1.200 é só por milagre. Se você ganha R$1.200 e está vivo, é milagre, dá glória a Deus. Você está pagando sua conta, dá glória a Deus. Você está dando dízimo, dá glória a Deus. Você ganha um pouquinho mais do que isso, dê glória a Deus, porque foi Ele que abriu a porta. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, dá trabalho para os outros, então seja homem. Acharam que crente não fala sobre isso? Fala sim, seja homem. Ore, mande currículo, estude e seja homem. Porque Deus tem compromisso com quem também tem compromisso. De novo, dificuldades, conta, eu sei que existe, mas nós estamos aqui. Com licença, irmã Valéria. Crente tem joelho aqui, sabe orar? Creem que oração Deus responde? Eu creio, Deus responde oração. Eu precisava de um emprego, eu recebi um job description numa noite e sonhei com a entrevista. As perguntas da entrevista foram a entrevista que Deus deu, no sonho. Isso é coisa para crente. Tem crente aqui? Eu sou crente. Temos crentes aqui? Eu creio nesta palavra. Me suporte. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas enquanto eu estiver aqui, a minha palavra é essa: seja crente. Tenha compromisso com Deus. Leve a sério, porque Ele é sério. Se santifique, porque Ele é santo. Honre, porque Ele honra. Se humilhe, porque Ele exalta os que se humilham. Mas aquele que se exalta, Deus abate. É Bíblia. É Bíblia. Enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar Bíblia. Me suporte, porque eu preciso ouvir Bíblia. Eu preciso viver a Bíblia. Antes de pregar a vocês, eu preciso me consertar com Deus. E eu creio em tudo que eu estou falando aqui. E nós oramos para Deus abrir porta. Deus está abrindo porta. Quer entrar pela porta? Tenha compromisso com Ele. Ele em primeiro lugar. Que Deus em Cristo abençoe a amada igreja. Ore por mim, porque fazendo isso você está obedecendo o texto bíblico. Pedro diz: ore pelos vossos pastores. Ainda que você não goste muito de mim,
Mas obedeça a Jesus, que Ele vai te abençoar. Olha, aquele crente está olhando pelo doido do Júlio, eu vou abençoar ele. O que mais eu posso te dizer? Lembra da promessa de Deus a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Quer ser abençoado? Me abençoe. Eu quero ser abençoado. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abençoando vocês. Porque é assim que Deus funciona. Se eu amaldiçoar vocês, eu serei amaldiçoado. Como assim? Eu li a Bíblia. Ou você não prestou atenção? Escute-me, vocês vão me conhecer. Eu sou um pouquinho assim.